A Prefeitura de Macapá pediu ao governo federal a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais para obras de saneamento e mobilidade urbana na capital amapaense. Vamos à capital federal saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. O prefeito de Macapá quer que a cidade seja contemplada com a liberação de recursos anunciados recentemente pelo governo federal em resposta às manifestações que tomaram conta das ruas do país. Em reunião no Ministério das Cidades com o ministro Aguinaldo Ribeiro, o prefeito de Macapá, Clécio Luiz, e o senador Randolfo Rodrigues listaram os principais problemas da capital amapaense. Nós somos a capital que mais mata no trânsito no país e também a que mais mutila. Os índices de saneamento básico da cidade é inferior a 3%, o índice de drenagem pluviométrica de Macapá é inferior a 10%, todo o sistema de pavimentação está comprometido. O prefeito responsabilizou seu antecessor pela falta de investimentos em obras públicas. Há alguns anos, a gestão anterior abdicou de conquistar recursos externos. E é muito importante para uma cidade, para um município que tem baixa arrecadação. A Prefeitura pediu a liberação de mais de 1 bilhão de reais do PAC Mobilidade e do PAC Pavimentação para reurbanizar a capital. A solicitação está em análise no Ministério e depende da apresentação de projetos por parte da administração municipal. Se os recursos não forem liberados logo, o início das obras vai ficar para o ano que vem. Nós temos um longo período invernoso de chuvas. Nós temos lá o primeiro semestre inteiro que é tomado pelas chuvas. Portanto, nós só podemos trabalhar em obras de pavimentação, por exemplo, no período de verão, ou seja, de agosto a dezembro. A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei que acabava com a multa adicional de 10% sobre o FGTS em demissões sem justa causa. A medida havia sido aprovada no Congresso Nacional no início deste mês, em meio a uma forte pressão de empresários. A justificativa do governo federal é que a extinção da cobrança iria gerar impacto superior a 3 bilhões de reais para o FGTS e levaria à redução de investimentos em importantes programas sociais e de infraestrutura. Além disso, a medida atingiria diretamente o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida, já que a maioria dos beneficiários são correntistas do Fundo de Garantia. O percentual é pago pelos empresários em demissões sem justa causa desde 2001. A contribuição foi criada para reequilibrar as contas do FGTS depois de prejuízos causados pelos planos Verão e Collor 1 nos anos de 1899 e 1990. E a Aeronáutica vai treinar bombeiros para aeroportos regionais de todo o país. A iniciativa prevê a formação de 192 profissionais para a região norte nos próximos 12 meses. 76% dos aeroportos regionais do país não possuem a quantidade mínima de bombeiros especializados para esse tipo de operação. Por medida de segurança, ficam impedidos de receber aeronaves maiores e sujeitos a restrições na operação de voos regulares. Nós identificamos essa necessidade de formação de bombeiros, porque a Agência Nacional de Aviação Civil, ela baixou uma resolução, a Resolução 115. Essa resolução, ela não é tão nova assim, ela é de 2009, mas ela traz um impacto bastante grande e muitas localidades não estavam conseguindo atender aos requisitos técnicos da Resolução 115. Para resolver o problema, a Secretaria de Aviação Civil e a Aeronáutica assinaram um termo de cooperação para o treinamento de 1.031 bombeiros de aeródromo nos próximos 12 meses. Esses profissionais são civis e recebem treinamento específico para atuar em aeroportos. Somos bombeiros de aeródromo, não somos brigadistas. Nós temos um treinamento voltado para emergências aeronáuticas. Somos formados pelos bombeiros da Infraero e o nosso expediente, o nosso treinamento se baseia muito no bombeiro militar, porém nós somos civis. O curso de especialização que vai ser conduzido pela Aeronáutica tem duração de 9 semanas, 4 delas de aulas presenciais. As instruções serão ministradas em 13 unidades da Força Aérea nas 5 regiões do país. No norte, as aulas presenciais serão em Manaus. 192 bombeiros da região vão participar dos cursos, sendo 76 do Amazonas, 40 do Pará,
37 de Tocantins, 25 de Rondônia e 14 do Acre. A primeira turma inicia os estudos em 5 de agosto com aulas teóricas à distância. A parte prática na base aérea de Manaus está prevista para começar no final de setembro. São esses os destaques de hoje aqui na Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Economistas do Conselho Regional de Economia do Amazonas se reuniram hoje para debater a proposta de emenda à Constituição que atende os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O encontro do Conselho Regional de Economia do Amazonas visa contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado, com ideias que possam auxiliar a proposta de emenda à Constituição, que estende os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus à região metropolitana, além de propostas para a instalação do polo de componentes nos municípios. Nós temos aí um olhar crítico, um olhar muito positivo, caso ocorra essa aprovação, onde a gente vai ter aí uma geração de emprego e renda que vai ajudar tanto o polo industrial de Manaus, onde a gente pode vir a terceirizar alguns processos do PPB, utilizando a mão de obra de cada município. Economistas afirmam que é preciso atender às necessidades dos 8 municípios que compõem a Grande Manaus, que são Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Manacapuru e Manaus. Entre as propostas estão levar energia, internet banda larga, melhorar a estrutura das estradas, do porto e aeroporto da capital. O objetivo é discutir esses assuntos, exatamente para que a gente faça a sociedade despertar para essas nossas deficiências, sem a superação das quais nós não vamos levar investimentos para o interior. Para os empresários, a logística ainda é um dos principais problemas enfrentados e é preciso vantagens que atraiam as indústrias para o interior. Se eu montar uma unidade lá, eu vou conseguir reduzir o custo dessa minha peça ou desse meu produto em tantos %. Mas se não tiver essa contrapartida de ele conseguir ter um custo competitivo, com certeza ele não vai sair de onde ele está só para ir para o interior. Então é isso que está se discutindo. O que fazer para chamar... O resultado do encontro vai ser descrito em uma ata, que deve ser encaminhada aos órgãos competentes. Veja agora o destaque desta sexta-feira do Jornal do Comércio. Pressão para devedores é questionada. A arrecadação municipal apresentou crescimento de 17% em 2013, o equivalente a 70 milhões arrecadados a mais que o primeiro semestre do ano passado. Apesar dos números serem considerados positivos, empresários e economistas alertam para problemas e iniciativas como incluir o nome de devedores nas listas do SPC e Serasa, além da lista de dívida ativa do município, podem arrecadar. O vice-presidente da FEAM, Ataíde Félix, questionou a base de cálculo do IPTU, ressaltando que ela apresenta um crescimento sempre superior ao valor de mercado. Operação Apocalipse, mais 13 pedidos de habeas corpus foram julgados pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia. O pedido representa pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de financiamento de campanha política e tráfico de drogas, objeto da investigação da operação. O plenário ficou lotado de advogados e familiares. Em pauta, 13 pedidos de habeas corpus de 16 pessoas, empresários, funcionários fantasmas, laranjas, que foram presos na Operação Apocalipse. Foram 11 sustentações orais de advogados que tentavam argumentar, por exemplo, que não houve requisitos legais para a prisão preventiva dos clientes, que faltou individualização da acusação de cada suspeito, entre outras defesas. Um a um foram sendo julgados. Dos 16, apenas 4 tiveram os pedidos atendidos. E hoje pela manhã seriam julgados mais 5 pedidos de habeas corpus, mas no início da sessão foi informado que o desembargador responsável pelo processo passou mal e foi internado. O julgamento foi adiado para a data ainda não definida. A 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena iniciou nesta semana no auditório da Universidade Federal de Rondônia, no município de Cacoal.
com o tema Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e SUS, Direito a Acesso, Diversidade e Atenção Diferenciada. O evento reuniu índios e comunidades vinculadas ao Conselho Local de Saúde Indígena. O objetivo é aprovar diretrizes para ações de saúde que devem ser executadas nas aldeias. A cada 4 anos é realizada a Conferência Nacional de Saúde Indígena. Eles têm oportunidade de expor suas ideias para melhorar o atendimento à saúde dos nativos. As ações propostas vão ser levadas para a Conferência Distrital, prevista para o mês de setembro em Cacoal. A etapa nacional está programada para novembro na cidade de Brasília. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, lançou na manhã desta quinta-feira o programa Hemoan Sustentável. Economizar energia, água e um ambiente saudável são os resultados pretendidos. Técnicos da Universidade de Brasília e do Ministério da Saúde vão avaliar as plantas, a estrutura física e elétrica do prédio, perfil de consumo da água e da luz do hemocentro. E só depois vão apresentar as propostas de intervenções que possam melhorar o consumo desses recursos. Pode, por exemplo, construir edifícios com parede simples, você pode construir edifícios com parede dupla. Você pode usar janelas com vidro simples, você pode usar janelas com vidro duplo. Você pode fazer telhados simples, você pode fazer telhados com mantas térmicas. Quer dizer, tudo isso leva, com a estabilização da temperatura e o pouco contato com o meio externo, que é hostil, no caso, para a transfusão de sangue, você consegue trabalhar com um nível de energia muito mais baixo. Ser eficiente de forma sustentável é aproveitar todos os espaços possíveis para manter um ambiente mais saudável e climatizado, sem consumir tanta energia elétrica ou água potável. Os primeiros blocos do Hemocentro do Amazonas foram construídos numa época em que não se pensava em sustentabilidade. A proposta do Ministério da Saúde, com essa inspeção técnica, é melhorar as instalações de todos os hemocentros do Brasil, garantindo mais eficiência energética e melhor atendimento ao público. Avaliar as condições para apresentar as soluções sustentáveis, caminho a ser seguido pelas instituições públicas do Brasil. Não é porque é público que a gente não pode ser usado, que a gente não pode acreditar que pode fazer um trabalho de primeiro mundo no resgate desses grandes edifícios. Essa é a lógica. Foco no usuário, que é o doador, que é o paciente, que é o funcionário. Após a análise, uma nova proposta sobre a metodologia a ser aplicada no Hemoan, que possibilite menos danos ao meio ambiente, será apresentada ao órgão. O Hemoan tem 30 anos de existência, tem edifícios aqui que foram construídos numa época em que essa preocupação não existia. Se vocês olharem os blocos iniciais do Hemoan, eles são contrários a tudo que é sustentabilidade. Os prédios têm pé direito baixo, é um consumo energético elevado para manter a temperatura e o conforto térmico aos doadores e às pessoas. Veja ainda nesta edição, lançado livro sobre boas práticas de agricultura sustentável no Amazonas. E o Nacional está pronto para encarar o primeiro escalão na Copa do Brasil.